estar aqui mais uma vez, agora compartilhando uma palavra com a igreja, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como já está falando comigo. Antes de iniciar, eu gostaria de trazer à nossa memória coisas que acontecem no nosso dia a dia e que está tocando no nosso coração ultimamente. Eu, como um pai de família, como um homem, como um ser humano, eu tenho muitos objetivos, muitas metas, e por vezes eu me pego pensando, projetando, planejando como alcançá-las. E eu elenquei aqui algumas dessas metas e áreas que eu desejo alcançar um objetivo. Eu gostaria que você prestasse atenção e no final eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho o desejo de alcançar objetivos na área profissional, na área financeira e material, na área afetiva, na área familiar, na área pessoal e emocional. Além disso, na área intelectual e espiritual. Se você aqui também tem um objetivo, apenas um, em uma dessas áreas que eu citei agora, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Apenas uma. Se você tem apenas um objetivo em comum comigo, eu queria que você levantasse a sua mão. Amém. Acho que 98% da igreja levantou, alguns estão com outros objetivos não listados. Então isso me faz entender que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A palavra de Deus hoje vai falar diretamente com a sua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é uma em vez de muitas. Uma em vez de muitas. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27. Iremos ler apenas um versículo, o versículo 4, que é muito conhecido, mas que é sempre bom estarmos revisitando, porque certamente o Senhor tem muito a falar conosco através dessa palavra. Salmos, capítulo de número 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar em sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, apenas uma coisa eu peço ao Senhor. Apenas uma coisa nos faz satisfeitos plenamente, mesmo quando nós temos diversos objetivos. Isso faz total diferença na nossa vida, porque o coração do homem, ele em geral, ele busca satisfação, ele busca realização, e não há problema algum nisso. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Significa que tudo que existe nesse mundo foi feito para o nosso deleite, para ser governado por nós que somos filhos deles, escolhidos do Senhor desde antes da eternidade. Então, não há problema algum em desejar a realização, em desejar estar plenamente satisfeito em Deus, em desejar alcançar um objetivo, qualquer que seja que você tenha nesse momento. Mas, onde buscamos essa realização é que é o problema da nossa vida, é que é o problema que move o nosso ser, move a maneira que nós realizamos, que nós falamos com as pessoas. É onde que nós estamos buscando essa realização. Para isso nós precisamos entender que no momento da criação, após a queda, o homem passou a uma caminhada desorientada, uma busca
sem sentido, porque ele perdeu a comunhão com Deus. A partir do momento em que ele foi expulso do jardim do Éden, ele perdeu aquele momento da viração do dia em que ele podia falar com o Senhor face a face, todos os dias. O homem perdeu a provisão que ele desfrutava no jardim do Éden, porque o Senhor disse: olha, de todas as árvores que existem aqui, você pode comer e desfrutar. Isso foi perdido. O homem perdeu os limites protegidos por Deus. Enquanto ele habitava no jardim do Éden, mal nenhum poderia atentar contra a vida dele. Ele era um ser eterno. Ele tinha todo o poder em suas mãos. Mas, a partir da queda, isso não mais ficou disponível para mim e para você. Além disso, ele passou a ter uma liberdade usada sem qualquer direção. Antes, era orientado, estava em comunhão, tinha limites pré-estabelecidos, ele era o rei da terra. Mas, a partir da queda, o Senhor disse: você é livre para fazer o que quiser, mas do que adianta ter liberdade sem direção? Do que adianta poder ir a todos os lugares se nós não podemos encontrar o centro da vontade de Deus? Isso foi perdido naquele momento. E tudo foi perdido simplesmente por dar ouvido a uma serpente. E aqui eu já começo a te perguntar e fazer refletir: ao que você está dando ouvido, que tem tirado a sua liberdade, a sua comunhão, a sua provisão? O que tem na sua vida que tem tirado todos os benefícios que o Senhor pode e tem te concedido? Já comece fazendo essa autoanálise, porque normalmente o que está na minha vida me atrapalhando não é o que está na sua. E o Senhor agora tem trazido à sua mente: você sabe mais do que eu o que tem impedido a sua comunhão com o Eterno. Um coração dividido, um coração sem direção, ele busca muitas coisas, mas ele tem apenas uma fome. A partir da queda, do momento em que Adão e Eva começam a caminhar, nós percebemos que o coração deles passou a buscar satisfação em lugares, em coisas e em sentimentos. A presença do Senhor não estava disponível e não era suficiente para preencher o vazio que ele tinha. Por quê? Porque ele estava desorientado, porque ele não entendia todos os efeitos da queda que aconteceu com ele. Nós fomos dominados a partir de então por desejos que não refletem o propósito da criação de Deus. A partir de então e até hoje, nós estamos sendo dominados por desejos que não refletem o propósito da criação do Eterno. O Senhor te criou, Ele te escolheu para um propósito, um único propósito. Mas, mesmo sabendo disso, aonde é que você tem empenhado mais forças? Aonde é que o seu tempo tem sido mais gasto? Será que isso reflete a prioridade de Deus? Será que isso realmente está refletindo o que você fala com a sua boca, mas não condiz com as atitudes? Deixemos de ser completos no Senhor. Nós passamos a carregar um peso de cansaço, um peso de frustração,
de exaustão espiritual e de inquietação da alma. Você conhece alguém que está passando por algum desses problemas? Talvez, meu irmão, o ano tenha virado. Nós estamos no dia 14 de janeiro de 2026. E você tinha a expectativa de que no momento em que o relógio atingisse meia-noite, todos os problemas da sua vida fossem resolvidos. Em que o peso que você está carregando há anos fosse tirado. Mas não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque nós estamos buscando muitas coisas. Nós queremos algo muito grande, nós precisamos de algo imenso, do tamanho de um Deus. Porém, nós estamos nos contentando com pouco, com as migalhas que esse mundo tem a nos oferecer. Nós estamos nos contentando com objetivos baratos que não preenchem a nossa vida como servos do Senhor. E hoje Ele está aqui para nos despertar. Qual tem sido a sua busca incessante? Qual tem sido o seu objetivo de vida? Se você parar e analisar todas as atitudes, para onde é que você está indo? Quem tem segurado a sua mão e quem tem te dado direção de vida? Nós precisamos entender que o problema real da nossa vida é que nós tiramos os olhos do nosso Redentor. Nós tiramos os olhos do nosso Redentor e passamos a fixar os olhos nas coisas que esse mundo oferece. Qual é o problema de buscar uma satisfação financeira? Qual é o problema de desejar ser um empresário, de desejar ser um funcionário com um alto salário? Qual é o problema de desejar por uma família? Qual é o problema de desejar um corpo bonito? Nenhum. Desde que isso não substitua o nosso Senhor. Desde que isso não tome o lugar de prioridade na sua vida. Desde que isso não vire um Deus para mim e para a sua vida. Quantos pais e mães nós temos aqui nessa noite? E o fato de você ter substituído o Deus que você deve adorar verdadeiramente, o seu propósito de vida, tem direcionado a sua família para um abismo. Mas nós vamos corrigir a nossa rota hoje e aqui. Você crê nisso, meu irmão? Quando nós desviamos os nossos olhos do Redentor, nós perdemos o sentido. Não existe mais satisfação plena, porque a satisfação só está em Cristo. Todas as coisas fora do Senhor são vãs, são sem sentidos, são coisas, apenas objetivos vazios, apenas sentimentos que nos governam e nos empurram para longe do nosso Criador. Mas nessa noite, eu quero te pedir, fale para o Senhor. Fale para o Senhor o que realmente tem governado o seu coração. Seja sincero a Ele. Talvez seja um vício, talvez seja algo incontrolável, um desejo por satisfação imediata que você não consegue remediar. Sabe por quê? Porque não existe remédio para uma ausência de propósito longe do Senhor.
não existe. O Senhor está te chamando, volte os seus olhos para mim. Volte o seu coração para o propósito que eu te chamei. Amados, entenda que nada, absolutamente nada, é mais perigoso do que vencer enquanto desobedecemos. Pois o sucesso nos engana a ponto de acreditarmos que Deus está aprovando os nossos caminhos, mas Ele não está. E o final dessa trilha é um lugar de destruição. Agradeça ao Senhor pelas lutas, pelas frustrações, pois elas recalculam a nossa rota e nos direcionam diretamente para o centro da vontade de Deus. Quantos estão passando por lutas aqui? Só uns 60% da igreja. Alguns estão com as duas mãos levantadas, está com muita luta. Outros levantaram os pés, a coisa está difícil. Meu irmão, tenha certeza de que essa luta e essa frustração está fixando os seus olhos na cruz, no alvo da nossa vida. Porque se tudo estivesse muito bem, você não estava se lembrando do Senhor. É quando nós não temos mais opções que nós olhamos para a única que a gente não deveria abrir mão, que é o Senhor. Quando nós não temos mais o que fazer, que os nossos joelhos se dobram. Quando nós não temos mais o que fazer, que o jejum começa. É quando nós estamos sem opção, que nós pegamos a Bíblia e passamos a acreditar nela como a palavra da verdade, a palavra de Deus. Não reclame das frustrações, elas só mostram que você fixou os olhos nas coisas erradas. Ela só está evidenciando para você de maneira didática: você está frustrado porque você tirou os olhos do Criador. A gente pode ir para as Escrituras e nos lembrar de alguns grandes homens de Deus que falaram a mesma coisa. A gente pode ir para Isaías 26:8, você pode anotar e depois consultar. Ele diz: o desejo da nossa alma é para conhecermos o nome e a memória do Senhor. O salmista em Salmos 73, versículo 25 e 26 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro no céu e na terra além de ti. Maria, lá em Lucas 10:42, ela escolheu a melhor parte, que é ficar aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando fazer muitas coisas, mas nos esquecemos que a melhor parte é ficar aos pés de Cristo. E tem uma coisa, esse texto vem com uma promessa: essa boa parte, essa melhor parte não te será tirada. Paulo diz em Filipenses 3:8: considero todas as coisas como perda, em relação à beleza do conhecimento de Cristo. Por que é então que nós estamos buscando resposta em outro lugar? Eu quero te fazer uma pergunta. O motivo da sua satisfação é Cristo ou uma outra coisa? Você consegue se perceber satisfeito diante da vontade de Deus, conhecendo a Ele intimamente? Ou quando nós pensamos em objetivos para essa vida,
nós só conseguimos nos lembrar de coisas. Nós não lembramos de que conhecer a Cristo verdadeiramente é o nosso maior objetivo. Será que Cristo é o fim ou apenas o meio para alcançar o seu objetivo? Cristo está sendo o objetivo final ou um meio que você quer usar para satisfazer a sua carne? Cristo é muito melhor do que isso. Cristo é muito maior do que todas as coisas. Cristo, Ele é a essência da nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Para onde nós iremos, se somente Ele tem palavras de vida eterna? Aonde é que nós estaremos, se somente ao lado dEle que teremos eternidade? Se Cristo estiver aqui nessa igreja hoje, aqui é o céu. Se Cristo te chamar para algum lugar, você pode ir sem medos, você pode ir de coração aberto, sabendo que Ele vai te satisfazer inteiramente. Agora, se Ele não for o objetivo final, meu irmão, você está tendo um papel que não condiz com as Escrituras, porque quem nos usa é o diabo. Cristo não nos usa, Ele nos ama verdadeiramente, Ele nos ama intensamente, com preço de sangue. Isso precisa ser dito. Por mais óbvio que pareça, o nosso coração tem se afastado das coisas que são essenciais, em detrimento de buscar muitas. Nós estamos esquecendo da única, que é conhecer o Senhor. Mas como eu disse, hoje você está no lugar certo. Não existe um outro lugar melhor do que hoje, do que aqui, do que agora. Sabe por quê? Porque aqui você encontra redenção. Aqui você encontra o único capaz de trazer redenção para a sua vida. Sabe o que significa redenção? É ser resgatado da culpa, do poder e da condenação do pecado, pelo sacrifício de apenas um, de Cristo. É Ele quem nos dá sentido, é Ele quem nos redime. Se o pecado não pode te alcançar mais, por que é que você tem permitido que essa voz que fala na sua mente, te dizendo que você não é digno, que você não é capaz, que você é limitado, por que você tem dado ouvido a ela? Saiba que através da vida perfeita de Cristo, da morte dele na cruz e da ressurreição, nós também obtivemos esse direito de vida eterna. E é para lá que nós vamos é para lá que nós estamos caminhando. Quando nós alinhamos o nosso coração com o Senhor, é isso que nós temos de resultado. Do que vale ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem podem corroer com tudo em apenas alguns anos, mas não alcançar a excelência de estar na eternidade com o Senhor, meu irmão. Nada tem sentido e nada faz sentido diante disso. Hoje você encontra redenção, mas também hoje você encontra graça. Hoje você encontra graça, que é um favor imerecido. E isso não é uma recompensa. Porque nós não estamos falando de um trabalho, de um esforço que você produz. Isso não é por mérito, isso não é por esforço humano. Nada do que você possa fazer será comparado ao preço de um Deus vivo no madeiro. Nada que o nosso coração deseje é suficientemente
comparado ao Senhor, à excelência de Deus. Mas eu tenho uma coisa para te falar. A graça, ela é infinita, mas ela se limita à nossa última oportunidade. Quando o Senhor te alcança, você tem toda a liberdade. Quando o Senhor te escolhe, você pode alcançar as mais profundas verdades em Deus, ter a mais profunda satisfação. Mas isso só é possível acessar até que você encontre a sua última oportunidade, porque a partir disso segue-se o juízo. Quantas pessoas você conhece que estava sentado ao seu lado, que estava vivendo uma vida normal e de repente um acidente aconteceu, e de repente uma doença acometeu aquela pessoa e ela partiu de maneira fulminante? Quantos de nós temos livramentos e mais livramentos diariamente? E se hoje fosse a sua última oportunidade? Como estaria a sua vida com Cristo? Será que o seu coração está alinhado com uma única coisa que é importante? Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa, que eu possa conhecer os seus caminhos, que eu possa me deleitar nas suas verdades, que eu não importe com nada e com ninguém, que a minha vida seja em satisfazer a vontade do Senhor, que a minha força seja empenhada em percorrer os valados, em percorrer e assistir as pessoas necessitadas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, não somente não somente por um momento, não somente quando eu preciso, mas todos os momentos.